Então, vamos lá. Mais um produto notável, ele é o produto da soma vezes a diferença, ou seja, eu tenho dois termos que se somam, que estão multiplicados por esses dois mesmos termos, só que subtraindo, ou seja, um produto de uma soma de dois termos por uma diferença dos mesmos termos. Isso sempre será o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Vamos para alguns exemplos. Esse exemplo aqui vai ser o que eu vou fazer mais rebuscado e mostrar da onde vem isso. Se eu fosse resolver isso, e aí eu vou fazer de vermelho, depois eu apago multiplicando, que não é a ideia é a gente usar o produto notável. Como é que ficaria isso? O x multiplica todo mundo, né? Então, x vezes x ao quadrado, x vezes 1, x. O menos 1 multiplica todo mundo, menos x, menos 1. Repare, o que está acontecendo aqui no meio? X menos x é zero, então estão se cortando. O que sobrou aqui? X ao quadrado menos 1. Beleza. O que diz o produto notável? Sempre que isso acontecer, o que vai acontecer? Isso sempre será o quadrado do primeiro termo, ou seja, é x, então x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 1, então 1 ao quadrado. Repare, a gente basicamente não fez conta para chegar na resposta, que é exatamente a mesma. Então, o produto notável ele serve para evitar que a gente faça essa conta aqui. Que a gente simplesmente olhe para o produto, veja a diferença e saiba. Isso é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Vamos para mais um exemplo. Aqui, por exemplo. O primeiro termo é y, né? Então, y ao quadrado menos o segundo termo, o quadrado do segundo termo, que é x. X ao quadrado. Pronto. Temos aí mais uma solução. Aqui, eu tenho o primeiro termo sendo x, então a resposta vai ser x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 7. Então, 49. Ou seja, x ao quadrado menos 49. Observação importante. Só pode acontecer esse produto notável se a soma e a diferença forem os mesmos valores, ou seja, os mesmos números se somando e os mesmos números subtraindo também. Aqui, a gente tem x ao quadrado mais 2x vezes x ao quadrado menos 2x, o quadrado do primeiro termo. Aqui eu vou fazer um passo a passo. Quem sabe fazer direto, já pode fazer direto. Mas aqui eu vou fazer bonitinho, por quê? Porque nesse caso aqui, talvez não seja automático x ao quadrado elevado ao quadrado para muita gente. Olha só, o quadrado do primeiro termo, ou seja, x ao quadrado elevado ao quadrado, isso dá x elevado à quarta. Repete a base, multiplica os expoentes. Menos 2 elevado ao quadrado, 4. Ou seja, x à quarta menos 4. Aí, o que acontece? Esse produto notável é interessante, porque a ida vale e a volta também vale. E isso é interessante. A gente mostrou a ida dessa igualdade, né? Ou seja, um produto de uma soma vezes a diferença é igual a o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Mas eu posso pensar também que uma subtração entre dois quadrados é a mesma coisa de quê? A soma dos termos vezes a subtração dos termos. Aonde isso vai ser útil para a gente? Pode ter um problema assim, ó. Um problema desse. Eu tenho x ao quadrado menos 1 multiplicando, dividindo, né, por x ao quadrado, x mais 1. Não tem como fazer nada aqui, a não ser que a gente trabalhe essa conta. E nós vamos trabalhar. Por quê? Porque esse termo aqui de cima, x ao quadrado menos 1, a gente pode brincar com ele. Seria interessante se x ao quadrado menos 1 fosse uma diferença de quadrados, né? Mas, na verdade, é. Porque 1 ao quadrado não é a mesma coisa de 1. Então, x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Certo? Ou seja, nesse caso aqui, x ao quadrado menos 1 ao quadrado é a mesma coisa de quê? X mais 1 vezes x menos 1. É o contrário, né? A gente está saindo aqui do quadrado e indo para o contrário. Beleza. Como que isso vai ser útil nessa conta aqui? Vamos reescrever essa conta. Em vez de escrever x ao quadrado lá em cima, a gente vai escrever o quê? X mais 1 vezes x menos 1. Continua dividido por x mais 1.
Agora, aonde isso me ajuda? Observe. A gente tem x mais 1 multiplicando e o mesmo x mais 1 dividindo. A gente pode cortar, porque a divisão é o contrário da multiplicação. Ou seja, isso sobrou só o quê? X menos 1. Solução. Ou seja, seria uma ideia bem interessante usar a volta também daquela igualdade. Então, esse produto notável, ele vale por duas vias. Ele vale pela ida e vale pela volta também. Então, mais uma explicação aí, mais uns exemplos também. Qualquer dúvida, estou à disposição.